Bem-vindos ao Bridecast, o podcast oficial do Workshop Bride Experience. E hoje, nossa convidada mega especial, que vocês até sabem quem é, ela vai estar na 5ª edição do nosso evento, e é a Priscila Lima. Bem-vinda, Pri! Obrigada, amiga maravilhosa. Finalmente conseguimos Oh, essa data, né? Eu acho que é o suamos! terceiro, quarto ano que você tenta. Todo ano eu tento, todo ano vocês me pedem, mas a culpa não é minha. É essa maravilhosa aqui Dessa vez deu nunca tem certo. agenda. Não, mas dessa vez dá certo. E eu posso falar, vai ser a melhor edição. Com certeza, eles não sabem nem da metade. Ai, meu Deus, babado. Não, mas a gente pode dar spoiler aqui, não tem Ai, problema ótimo, não. ótimo. Sou ruim de guardar segredo, tá? E ó, vocês vão adorar, né? Vamos lá, qualquer coisa eu corto. Pri, conta pra gente como foi sua jornada, assim, quando você iniciou na maquiagem. Nossa, você quer a versão curta ou estendida? Mais ou menos. Tá, vamos lá. Eu costumo não ficar contando quanto tempo, mas aí tem mais ou menos aí uns 13 anos, né, que eu trabalho com maquiagem. Eu sou maranhense, vim embora pro Rio. E aí, desde então, comecei na maquiagem e eu sempre falo assim, nunca imaginei chegar onde eu estou. Óbvio, né? A vida vai seguindo, vai movimentando e a gente vai seguindo o fluxo. Eu realmente me destaquei muito lá atrás, dando aula de automaquiagem, abri meu primeiro estúdio para dar aula de automaquiagem, e aí a vida foi seguindo por outros caminhos, né? A parte, por exemplo, que muita gente me conhece é da parte da colorimetria. Exatamente. Exatamente, que aí o start inicial da colorimetria na minha vida foi em 2015, quando eu fiz um primeiro curso lá na Makeup Forever. E aí eu sempre conto, né, essa história, que a professora foi lá, colocou aquela paletinha colorida da Makeup Forever na bancada e falou assim: agora a gente vai fazer a maquiagem completa com esse produto aqui. Eu fiquei, ué, mas eu não me inscrevi para maquiagem artística. Eu não tô aqui para isso. Enfim, aí foi quando ela conseguiu fazer base, corretivo, fez tudo com aquilo e minha cara foi no chão, né? E aí eu fiquei louca, fiquei alucinada, fiquei apaixonada e assim, foi quando realmente meus olhos brilharam para isso, porque até então eu era muito aquela pessoa que eu sempre fui muito questionadora, né? Que eu penso assim, se tem a teoria, tem que funcionar na prática. Então, assim, eu tinha muita teoria do que era subtom, do que funcionava, base, isso e aquilo, mas na prática não funcionava. Sim. E aí, realmente, foi uma das coisas que me fez ir atrás da colorimetria. Acabou que eu contei a versão curta, né? Mas tudo bem. Mas aí, o pontapé inicial mesmo foi esse, assim, eu costumo falar que eu não entrei na maquiagem por amor, né? Eu entrei realmente porque eu precisava trabalhar e maquiagem era uma coisa que eu gostava, eu trabalhava no comércio antes, era uma coisa que eu gostava, e aí foi quando eu entrei na maquiagem, mas eu não entrei amando, que era o sonho da minha vida, não. Foi realmente porque eu queria trabalhar. Necessidade. Grana, sim, Sim. sim. Pri, hoje nós temos vários nichos da maquiagem, Uhum. né? E para mim e para milhões de outras pessoas, a pessoa que é referência em colorimetria é você. Hum. Como que você já conseguiu perceber isso, obviamente, né? Uhum. Mas como que isso deu aquele startzinho na sua vida e na sua carreira? Eu falo assim, esse é um título que não fui eu que me dei, me deram, né? A coisa da rainha da colorimetria, a pessoa que entende da colorimetria. Foi só porque foi uma coisa que eu me apaixonei, que eu vi realmente que não existia um estudo aprofundado, né? Depois isso aí foi evoluindo, foi crescendo, mas eu vi que não existia esse estudo aprofundado na colorimetria. Então eu realmente me dediquei a isso. Então eu falo que isso foi consequência do meu trabalho, foi só uma coisa que eu fui buscando, treinando, e estudando, estudando muito e me dedicando muito, e as pessoas foram vendo o resultado disso, né? Porque o mais importante é realmente ter o resultado. Então eu falo que foi um título dado e não um título que eu simplesmente botei lá no Que meu bom, perfil. né? Que assim, Sim, isso sim. mostra a valorização É dos um profissionais com reconhecimento, você. né? É um reconhecimento. Exatamente. Muita gente fala assim: "Ai, como é que você conquistou? Como que faz para ser uma referência?" É repetição. É você fazer. Às vezes a gente fala assim: "Cara, eu posto sempre a mesma coisa, eu falo sempre a mesma coisa", e eu falo: "Mas as pessoas não ficam no story o dia todo vendo o que Uhum. você tá fazendo, né?" Eu até conto assim, eu faço muita postagem, eu posto muito conteúdo, aí às vezes eu posto um conteúdo que, sei lá, eu postei sobre um assunto, sei lá, pele seca, aí eu postei o de pele oleosa 2 dias atrás, aí tem gente lá: "Posta de pele oleosa, posta", aí eu fico: "Poxa, tem lá, Acabei de volta, acabei de postar. postar". Então é assim, às vezes a gente acha assim: "Ai, tá chato, tá repetitivo", e não é.
é repetição, mas assim, Sim. acaba que na colorimetria foi uma coisa que eu peguei pra mim, não foi algo que eu planejei, né, que eu realmente pensei assim: "Cara, vou me destacar nisso", foi uma necessidade minha de querer crescer como profissional, porque sempre foi uma coisa muito que eu me questionei em relação a essa falta do estudo da colorimetria mesmo. E a gente vê ainda a dificuldade de muito maquiador em relação a isso, né? Uhum, Eu vejo muitos maquiadores fazendo vários cursos de técnica, de uhum. milhões de outras coisas. Hoje em dia eles investem em curso de marketing, em curso de tudo, mas ainda não entendem que realmente a colorimetria é a De base tudo. para a profissão, né? Exatamente. Eu não consigo entender qual a Também não. dificuldade de entenderem isso. Também não. Eu falo assim, infelizmente a colorimetria, hoje em dia, ela é um diferencial. Aham. Só que quando a gente para analisar, você acertar o mínimo da colorimetria, que é você acertar o subtom da sua cliente, não é nenhum diferencial, é a sua obrigação. Obrigação. Só que como a maioria ainda tem muito essa dificuldade, ainda tem esses questionamentos, acaba que é um diferencial. É Sim. triste pensar assim, mas é um diferencial, né? Não deveria ser. Mas eu acho assim, quando eu paro para pensar, já me perguntaram muito assim: "Pri, mas não é muito difícil para iniciante, não é melhor a pessoa começar e depois voltar na colorimetria, né?" Tipo, não faz nenhum sentido. É muito melhor você aprender da forma correta, porque depois você não vai ter dificuldade. Sim. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, que eu já fiz vários testes em turmas, de colocar a colorimetria como realmente aquele ponto inicial ali no curso iniciante, né? Quando eu dava curso iniciante, e sei lá, quando a aluna vai fazer a primeira pele, a primeira, eu tenho um caso assim de uma aluna que ela foi fazer a primeira maquiagem, a primeira pele era uma camuflagem da mãe dela e ela acertou. De cara. Entendeu? Então, Uhum. assim, não tem dúvida, a pessoa não vai ter dúvida. Às vezes fica muito aquele questionamento: será que eu vou aprender? Será que eu não vou? Mas assim, não tem como você praticar algo e você não aprender. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que leva mais tempo. Mas não tem como você praticar algo e você não aprender. Verdade. E conta pra gente um momento marcante, assim, na sua carreira. Para mim, eu tive vários momentos na minha carreira, né, mas, assim, quando eu paro para pensar, o ápice da minha carreira realmente foi o palco da Criolan, um evento foi nacional, foi aqui no Brasil, Foi mas enorme, foi né? enorme, e assim, foi lá em São Paulo, mas eu tive a oportunidade de palestrar para várias pessoas importantes também da marca, né, o dono da marca, ele veio para o Brasil, então ele assistiu a minha palestra, tanto que eu sempre falo, assim, quando eu desci do palco, ele deu aquele tapinha nas minhas costas, eu fiquei nervosa. Mas, assim, eu tive a oportunidade ali de ser vista, Sim, entendeu? com Falei de certeza. Dermacolo, que é um produto que eu sempre conto, assim, que foi o start inicial para eu desenvolver o método de colorimetria, foi o Dermacolo, né? Foi através do estudo da Dermacolo. Então, eu acho que para mim, assim, foi o ápice da minha carreira. E aí, eu falo assim, que hoje eu divido espaço também, né? Quando eu penso, assim, em questão de realização, também foi o pedido, na verdade, o convite da Call Beauty de Vamos falar desenvolver. sobre isso. Tem perguntinhas aqui. Eba! De desenvolver o Inova Colors, né, que a Col me deu essa oportunidade de desenvolver esse produto, que era um produto que eu sempre sonhei, que estava, assim, na minha listinha de coisas, assim, para fazer, sabe. E eu nunca imaginei ser chamada por uma marca que eu sempre tive muita Admiração. admiração, né, que eu sempre admirei tudo ali em relação à Col, eu nunca imaginei ser chamada, e quando veio o convite foi, assim, incrível. E aí a gente tem o Inova Colors, meu filho que foi para o mundo, Pariu meu em Nova bebê, Cobras. pari, né. E aí é sucesso total. Total, e eu vou falar já já sobre isso. Hum. Conta pra gente um desafio, assim, que você enfrentou na sua carreira. Nesses 13 anos, com certeza tiveram vários, né? Nossa, vários, vários. Tá, deixa eu pensar. Um que Foram te ajudou a crescer profissionalmente, por exemplo. então, eu tive essa história eu já até contei, né, vamos lá, eu vou contar de um, porque assim, quando eu comecei a estudar colorimetria, eu na verdade, assim, eu lembro que eu fiz um curso de colorimetria com uma outra pessoa, né, que estuda cor, que tem essa especialização em cor, e eu lembro que sim, eu sempre deixei muito bem claro que eu queria estudar, enfim. E aí eu achei que eu tinha uma parceria com a pessoa, né. Enfim, aí a vida vai dando outros caminhos pra gente, acabou que eu comecei a me destacar, não sei por quê, sempre foi uma pessoa que eu inclusive não deixo de admirar, né. E aí, enfim, a vida levou a gente por outros caminhos, e aí ela realmente me proibiu de citar, de falar que tinha feito curso com ela, enfim. Mas é uma coisa Olha só, gente, babado. isso é uma treta que a gente não estava sabendo Pois é. ainda. A gente pode falar sobre ela? Continua.
Não, mas é uma coisa, assim, que na minha cabeça ficou muito bem resolvida. No dia, assim, que eu, né, recebi lá a notificação, que eu não poderia mais citar, pra mim foi um baque muito grande, porque sempre foi uma pessoa que eu admirei muito e que eu realmente, assim, sempre fiz questão Citava com carinho. de citar e de, na medida do possível, né, Uhum. tentar ajudar de alguma forma, de tentar fechar curso aqui no Rio, em São Paulo, enfim. Tem uma frase do Philip Hallowell que ele sempre fala assim, na verdade não é dele, né? Se eu não me engano é de Isaac Newton, mas é uma frase que eu ouvi pelo Philip, né? Que ele fala assim, se eu cheguei até aqui, é porque eu subi no ombro de gigantes. Então, assim, ninguém descobre nada do zero. E aí, pra mim, foi um questionamento muito grande, porque, assim, foi um momento muito difícil da minha carreira, porque eu fiquei me sentindo péssima. Eu falo que isso é um mal de ariana, né? De ser muito eu sou muito justa, sabe. E aí isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque era um fato que mexia muito com a minha honestidade, entendeu. E isso aí eu me senti péssima. Sim. Mas isso hoje, se eu tivesse a oportunidade, inclusive falo aqui, se eu tivesse a oportunidade de chegar para as pessoas e falar assim: "Cara, obrigada", porque assim, foi muito importante para mim, porque foi a partir daí que eu sentei, com perdão da palavra, sentei a bunda, estudei e fui ver outras vertentes, outras possibilidades. Uhum. E hoje tem o método de colorimetria na maquiagem. Cara, foi a melhor eu penso assim: "Meu Deus do céu, foi a melhor coisa", porque às vezes a gente pensa assim: "Ai, será que eu tenho competência para fazer uma coisa maior?". Às vezes a gente segue ali naquele caminho, Sim, fazendo igual todo mundo, exato. e aí mesmo que no fundo a gente pense assim: "Eu acho que eu não acredito 100% nisso", mas a gente segue porque é o efeito manada. E aí Exatamente. quando vem aquele questionamento, então assim, eu fui obrigada, foi um chute, assim, tipo assim: "Se vira". E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha E vida. sim, e aí você na realidade a gente acaba remando um pouco contra a maré também, né, e Uhum. nem sempre a gente é entendido naquele primeiro momento. Sim, sim, sim. É meio complicado. É porque, às vezes, é exatamente o que eu falei, né, às vezes a gente vai muito pelo efeito manada, vai seguindo, "Ah, todo mundo faz isso, vamos fazer também", e aí no fundo não é bem o que você acredita, mas você vai, você Sim, segue. sim. E aí pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi essa rasteira aí. Mas foi para o bem, né, eu 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 digo que foi digo rasteira não, amiga, é, foi um pontapé assim, ó, vai, e me eu jogou pra sempre falo, frente. assim, um ditado que eu levo pra vida, né, até quando tentam fazer dar errado, às vezes dá Dá certo, certo, né, então sim. assim A gente só não entende no momento, né, é, mas lá na é. frente a gente fica assim: "Caraca, foi fundamental", é bizarro isso. É, isso é muito real, né. Uhum. E conta pra gente, assim, uma dica que você daria para maquiadores que querem aprofundar o conhecimento em colorimetria e que estão iniciando, ainda não teve esse start. Olha, eu falo assim, não é nem o querer, se você quer ser maquiador, você tem que estudar colorimetria. Não existe essa opção, sabe? Vou fazer outras coisas, vou atender, vou isso, depois eu volto para estudar colorimetria. É tipo você tentar burlar, sabe? Você tentar Pular crescer de um etapas, pular né. etapa e, tipo, não vale a pena, sabe? Porque Sim, quando chega lá na frente, aí a queda, o tombo vai ser maior. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem tá começando, cara, começa do jeito certo, porque você vai construir uma carreira sólida, ela vai ser realmente aquela coisa, assim, que você pode construir, que você pode seguir um caminho mais sólido. sim. A gente já tem um tempo aí como maquiagem, né? Já trabalha há um bom tempo. Então, quantas pessoas a gente já viu subir do mesmo jeito que subiu, desceu, entendeu? Então, assim, não são pessoas que constroem de uma forma sólida mesmo. Então, eu Sim. acho que é o maior conselho que eu posso dar. Nossa, a Rayana Sanqueta falava muito isso pra mim, eu tenho Uhum, que aproveitar meu momento, porque a maquiagem ela passa, né, então uhum, assim, muitos maquiadores que estavam muito em alta, hoje em dia já não estão mais. uhum, Eu levo isso pra minha vida, assim, como exemplo, né, uhum. então Sim, isso é muito real. sim, sim. E Pri, você vai estar no Bride Experience esse ano. Conta Melhor dá edição, um hein? com certeza. Dá um spoiler, assim, para o pessoal do que eles podem esperar da sua palestra, Ai, porque esse nervosa. assunto vai ser obviamente, vai ser esse tema, né. Gente, olha só, a Bruna me propôs algo que eu nunca fiz. Inclusive, eu acho que tá no áudio. Eu falei assim: caraca, eu nunca fiz isso, Tá, mas eu amei a ideia. Obviamente, não posso falar, mas assim, é uma coisa que eu nunca fiz. olha isso, gente. E assim, a gente vai fazer, tá? Porque a gente vai fazer dar certo, Já né? deu certo. Já deu certo, porque eu falei assim: eu tenho quanto tempo pra fazer isso? E aí vai ser feito, mas eu não posso falar, né? Mas assim, ó, já posso dizer que é uma coisa que eu nunca fiz, que vocês não imaginam. Vai ser loucura. Mas vai ser muito bom, Vai né, ser assim, incrível. para
para aprendizado vai ser algo assim, um diferencial muito grande. Vai ser E incrível. é isso que eu tento trazer para o evento, né, gente? Não trazer sempre a mesma coisa, né? Trazer inovações e o diferencial. E eu escuto muito o que as pessoas falam. Uhum, Tanto que seu nome foi muito pedido nessas outras edições, no grupo do WhatsApp. uhum. E eu não eu falava, meu Deus, mas eu tento. Eu Era juro sempre que eu assim. tento. Agora, uma curiosidade que você já até deu um spoilerzinho aqui no início, isso é curiosidade de todos e minha também. Sim. Como que nasceu assim essa parceria com a Qual? De onde surgiu isso? Então, foi muito sem querer, né, porque, assim, o meu nome, na verdade, já estava na call como uma referência em colorimetria, né, que aí eu tive essa conversa com a Elo. E aí quando veio esse convite, ela falou assim: "Olha, a gente tem essa ideia de fazer esse produto desde o início da call", né, depois ela até me mostrou lá uns projetos que já existiam, era outro nome, não ia ser Innova Colors, e aí era um outro nome, e aí ela me apresentou esse projeto e ela me deu liberdade total, ela falou assim: "Ó, tem a fórmula, e aí você vai fazer as cores". E aí a gente foi mexendo, mexendo, Legal. mexendo, e ela me deu total liberdade de criar. Eu falei assim: "Olha, tem algo que é necessário no mercado e não existe voltado para isso, a verdade é essa, né, não existe voltado para isso. A gente tem um produto que é para uma outra uma outra área, uma outra forma, usa de uma outra forma e a gente acaba usando nesse Uhum. ponto aqui, né". Enfim, e aí ela me deu total liberdade, aí foi quando eu falei assim: "Tem que ter lilás e tem que ter ciano", entendeu? Porque, assim, cores primárias, preto, branco, todo mundo fazia. E aí eu também pensei assim: "Cara, eu não vou colocar o preto, porque tem muita dificuldade na hora de escurecer o produto com o preto, né, ele vai mudar muito, ele muda tom, mas ele também muda subtom, então, assim, cara, vamos fazer uma coisa de um marrom bem intenso, mais avermelhado". Então, assim, eu falo que o Innova Colors, as cores foram todas pensadas. Tanto da textura, tanto da intensidade da cor, sabe, de um amarelo que ele não é amarelo primário, é um amarelo um pouco Uhum. mais intenso, que ele vai tanto da pele retinta, da pele mais clara, entendeu. Então ele foi completamente pensado em tudo. E vocês esperavam esse sucesso? Eu ia falar que não, mas sim. Mais ou menos. Eu esperava. Tô me achando? Talvez, mas sim, eu esperava, porque era algo que precisava. Sim. Entendeu? Era algo que precisava. Eu falo assim, eu já tinha conversado com outras amigas que têm linha de maquiagem, eu falo assim: "Pelo amor de Deus, lança aqui. Ah, não, isso e aquilo, não é uma área que eu domino", e eu já tinha botado na minha cabeça que eu ia fazer, entendeu? Eu queria fazer, eu que iria criar. E aí quando veio o convite da call, eu fiquei assim: "Opa, espera aí", não imaginava mesmo. E dá um spoiler aqui pra gente. Já tem outros projetos e lançamentos pra vir? Olha, por hora não. Elô? Eu falo assim, ó, eu não deixei isolado o projeto que eu tenho de lançar uma linha de maquiagem, né, não Uhum. deixei. Ele só ficou um pouquinho guardadinho, que Sim. agora eu tive outra oportunidade, né, outro momento, mudei estúdio, tô fazendo um mega projeto ali Tá em maravilhoso, por Flamengo, né, sinal. sim. E aí eu realmente deixei um pouquinho de lado, mas não é algo que eu vou tirar não, mas por hora não tá sendo o meu primeiro plano não. E com a Qual Beauty? Ah, então, a gente não pode Então, falar. então então Tô tá no ar que lisonjeada. pode vir novas novidades, né, por aí. Vai ter novidade sim, mas até porque a proposta da Call também é sempre trazer aquela coisa assim: "Olha, o mistério, né, Sim. vem coisa aí", mas assim, eu agora entrei no time de embaixador da Call, né, que aí a gente tem acesso aos produtos e a gente também participa ali de fazer conteúdo, de mostrar como que usa, né, porque eu até falei, comentei com você, e é uma das coisas que eu comentei também pra Elô, né, quando a gente estava lá em reunião, que eu falei assim, ela perguntou: "Você já usa a base da Call?" Eu falei assim: "Não, não uso porque eu comprei uma cor, não gostei", eu sou muito chata com cor, né, por que será? É. E aí acabou que eu não gostei, mas aí quando eu tive a oportunidade de ter os produtos e de usar, eu fiquei assim: "Gente, não como que eu vou fazer?" Eu estava dando aula ontem, eu falei para minha aluna: "Como que eu vou fazer para usar outra coisa?" Porque, assim, além disso aqui que me entrega essa qualidade, me entrega esse acabamento que eu gosto, entendeu. Então tá difícil mesmo não usar, mas, assim, vem outras coisas por aí. Tá, vamos lá. Uma perguntinha aqui. O mercado de noivas tem crescido muito nos últimos anos. O que você acha que os maquiadores precisam fazer para se destacar no segmento? Sinceramente, o mínimo, Que não fazem, né? não. Na maioria dos casos, em relação a tudo na profissão,
é fazer o mínimo. Às vezes eles querem pegar a receita de sucesso de uma pessoa que já se matou, que já, né, já conquistou Uhum. algo e quer fazer igual, sabe? E não é. Eu sei que é muito difícil a gente parar e pensar assim, o que que eu quero? O que que dá pra mim? E eu penso assim, quando eu trabalho com mentoria, né, com alunos, eu sempre falo assim: ouve o teu público. Ouve sempre o teu público. Porque às vezes a gente quer fazer o que tá dando certo para o amiguinho, mas não é o que as pessoas que estão ali no teu perfil É, a querem. fórmula nunca vem pronta. Não é pronta. É Você pode verdade. até pegar algo que funcionou, testou, mas assim, por mais difícil que seja, porque iniciante é perdido. Iniciante é perdido em tudo, né? É verdade. Então, assim, por mais que seja, eu acho assim, houve a experiência, né? Por isso que é tão importante o trabalho do Bride, porque assim, você vai ter a experiência de outros profissionais, você vai ter a história de outros profissionais e você vai pegar, cara, isso funciona pra mim? Isso não funciona pra mim? Posso tentar isso? Não posso, sabe? Eu sei que tem muito essa coisa assim, ai, da noiva, que a maquiadora tem que trabalhar com noiva, tem que fazer noiva. Mas assim, ouve muito assim, o que que funciona? O que que eu vejo que falta, né? Eu falo assim, ouve muito o público, que isso é o mais importante pra Sim. mim. E esse ano de 2025, qual a tendência você acha que vai estar em alta? Você acha que vai continuar o beauty? Vai vir uma maquiagem mais forte? Então eu sou suspeita, sabe? Porque eu sou beauty desde É sempre. verdade. Eu sou beauty desde sempre. Eu costumo contar muito, assim, a minha experiência, porque em 2016, 17 estava bombando muito aquela maquiagem mais pesada, sabe? Aquele conceito de maquiagem mais pesada. E eu até conto isso, que eu tive uma fase na minha vida que eu tive que parar de olhar para o lado. E aí eu realmente parei de seguir muita gente, sabe, que ficava fazendo um monte de coisa. Eu falei assim: "Cara, eu acredito nisso aqui, eu vou Eu fazer lembro. isso Você até aqui". gravou um stories falando sobre Sim. isso. Eu sempre conto essa história, sabe, eu vou fazer isso aqui. Eu lembro que os alunos chegavam lá no estúdio: "Ah, mas você conhece a fulana?" E quando eu falava assim: "A fulana bombando", eu falei assim: "Gente, não sei quem é, não sei". Esses dias eu vi lá no Maquiadores de Depressão o pessoal falando assim que todo mundo já fez um delineado à asa de anjo. Eu nunca fiz. Eu posso bater no peito que eu nunca fiz, mas Não, assim, mas não por estranho nada. seria quem te acompanha desde o É. início, se você fizesse, teria alguma coisa de errado aí. Agora olha que doido, né, essa coisa de rede social, como ele traz muito um parâmetro, assim, pra gente. Às vezes a pessoa tá muito ali indecisa e às vezes a pessoa acha que o que tá no Instagram é parâmetro real. Eu lembro que em 2016, mais ou menos, eu sempre fazendo esse estilo de maquiagem mais natural, Aham. eu lembro que eu tive uma fase no meu Instagram que a galera ia lá falar mal. Tipo assim, isso aí é sem graça, ai, que maquiagem sem graça, poxa, bota um negócio, isso aí tá básico demais, isso aí até eu faço em casa. E tipo, a galera perdia tempo falando mal. E aí, assim, pra mim, não me afetou, porque qual foi na minha cabeça, eu pensava assim: "Eu tô dando aula, eu tô atendendo, meu bolso tá com dinheiro, Sim, isso é o então principal. isso pra mim não é referencial", Sim. entendeu? Eu lembro, assim, tem postagens antigas que eu tirei comentário, porque as pessoas iam lá e comentavam, espizinhavam, sabe. Então eu penso assim: "Gente, o quanto", desculpa a palavra, o tanto de merda que é na vida dessa pessoa, Sim. que ela perdeu o tempo dela pra falar do meu Não, trabalho. e será que eram exemplos para isso? Porque, assim, o Amiga, tempo tá sobrando, né. quem é exemplo não perde tempo É, fazendo isso. Quem tá no topo não perde tempo falando mal dos outros, é porque tem tanta coisa impressionante. pra fazer, entendeu? Então, assim, quando você ouvir algo, alguma crítica, né, aquela história, crítica construtiva de quem não construiu nada, Sim, entende? Então, assim, eu falava assim: "Cara, o parâmetro era o meu bolso, com certeza. estava funcionando super, então eu só segui o caminho". Ah, voltando, né, acabou que eu não te respondi. Acho sim que o beauty vai continuar, a tendência, entendeu. Eu acho que, assim, esses dias até vi uma falando sobre maquiagem do Globo de Ouro, né, falando assim: "Ai, a tendência pra 2015 é maquiagem beauty". Eu fiquei: "Gente, eu faço isso há 13 anos". É, e na realidade já tá vindo há algum tempo, né, Sim, e sim. tem firmado cada vez mais. E assim, é até chega a ser engraçado, como que os profissionais tiveram, assim, que se Reinventar, né. reinventar. Sim. Quantos pararam, Uhum, praticamente pararam, não uhum, conseguiram se reciclar, mudar, uhum. e a gente vê assim, quem estava muito no topo
Uhum, Hoje em dia já não tá mais, porque não uhum, conseguiu seguir, né, uhum. nessa linhagem do que é a tendência hoje. Sim, A gente sim. vê muito isso, e hoje em dia quem tá dominando aí todos os eventos é a galera que tá vindo nessa linhagem do beauty. A maquiagem mais natural. Sim, hoje em dia os que estão mais em destaque é esse pessoal, e tem ficado, né? Sim. Eu falo assim, o meu maior referencial, eu dou aula pelo menos aí uns 10 anos, né? Eu penso assim, o meu maior referencial, o que que os clientes estão me pedindo? Mais uma vez, ouvir cliente. Não é o que tá bombando no Instagram, é ouvir cliente. O que que a cliente está pedindo? Ela me pede para fazer aquela maquiagem super recortada, super colorida? Isso é Não. tão difícil o cliente pedir uma coisa Gente, dessa. ninguém pede. Aí eu sempre vi a galera falando assim: ai, porque é bom pra treinar o traçado. Mano, treina com delineado. Treina delineado. Não precisa ficar treinando a bandeira do Brasil toda no olho. Se você quer aprender pra um artístico, beleza, é isso aí. Sim. Agora, tentar trazer isso pro social, não vai. Pro social não vai rolar E mesmo. aí o que a gente vê é uma quantidade de clientes frustradas quando senta na nossa cadeira, quando você pergunta assim: "O que que você não gosta?". Ela te passa uma lista. "Ai, porque fizeram isso e eu não gostei, fizeram Uhum. assim, fizeram dessa forma, eu achei horrível, não me reconheci". É só conversar com a cliente, É. é só ouvir a cliente. Isso é primordial, né? Porque Exatamente. se a cliente sentar na tua cadeira, você não fizer essas perguntas básicas para ela, não vai dar certo. E o que tem de Exatamente. cliente frustrada que que tem aquele trauma de Uhum. atendimento é assim, assustador. Assustador. Porque eu não deixo de fazer atendimento, para mim é primordial. Até para eu Uhum. poder dar aula, eu Uhum. preciso ter Sim, essa expertise com a claro, cliente. claro. Então, eu escuto muito isso também Uhum. hoje em dia. Uhum. Vamos lá, me fizeram algumas perguntinhas aqui. Posso perguntar tudo? Pode, que Olha, eu sou direta. ela não foge das perguntas, né? Não. Então vamos lá. Quando for polêmica, eu não vou falar Ok, nome, tá? Para evitar. ok. A Suzana, que Será é. polêmica? Tem. Hum, a Suzana, que é Priscilete, Amo, tá? maravilhosa. Perfeita. Conta um caso difícil da sua carreira. Amo tu. São vários, hein, vou ter que ficar Ah, processando aqui, ó. Assim, tem vários que marcaram, né, mas, tem um específico que eu falo, assim, que foi muito difícil pra mim, que lá naquele momento que Priscila Lima não entendia de cor, não entendia como é que funcionava atendimento, eu lembro de um trabalho específico que eu fiz, que é muito doido, né, quando a gente lembra as histórias, a gente lembra onde foi, como foi, a gente lembra passa um filme na nossa passa o cabeça, filme, né, né? eu não lembro o que que eu almocei ontem, mas esse dia fica muito marcado. E aí eu lembro que era uma camuflagem de olheira, e aí aquela coisa, né, a cliente olhou, ela amou, mas assim, eu sofri, né, estava ali, ó, suando pra fazer, eu sofri, ela amou, mas eu não. Ah, isso acontece E comigo aí isso também. aí sempre, né. É, E aí ela era aquela camuflagem de olheira que ela tinha muita pigmentação e ela tinha muita profundidade. É brabo. é brabo. O dela é. E aí eu fui, fiz, a cliente: "Ai, linda, maravilhosa", mas eu saí de lá me sentindo a pior pessoa. Sabe aquela coisa que a cliente vai acertar com você, porque na época não tinha Pix, tá, gente. Vai acertar com você e você tem vontade de falar assim: "Não me paga"? Caramba. Foi isso. Assim, eu já contei essa história que, assim, me dá vontade de chorar. E aí, anos depois, quando eu fui estudar colorimetria, quando eu fui entender a colorimetria, eu falo que a Priscila de hoje quis abraçar aquela Priscila. Por quê? Eu entendi que não tinha como eu ter um acabamento perfeito, porque o que que a gente via no Instagram? Aquela pele lisinha, perfeita, toda maravilhosa. Uhum. Não tinha como, porque primeiro fator, eu não ia conseguir camuflar aquela olheira toda, porque ela tinha profundidade. Profundidade é sombra, a não ser que eu desse para ela um rebatedor para ela ficar andando assim o tempo todo, mas não tinha como resolver. Então, hoje, eu me sinto muito mais segura. É muito melhor você ter essa segurança para você trabalhar e você entender seus limites. É tipo aquela história, tipo, ai, tira a minha textura na pele. Até E não passar a tem como. realidade para cliente, né? Porque elas Exatamente. chegam pra gente com uma foto e falam: "Ah, eu quero isso aqui". E aí a gente fala: Mas posso te falar, Bruna, eu falo assim, por isso que é tão importante a gente trabalhar com verdade e a gente ser muito "Exato". honesta para cliente, porque eu não consigo lembrar nenhuma situação que eu tenha passado.
que a cliente veio me exigir alguma coisa. Tem Sim. aquelas que brincam, ah, tira minhas rugas, não sei o quê. Mas assim, ah, mas não ficou igual a foto. Ah, mas eu nunca tive Graças isso. a Deus eu Eu nunca também não. tive. E eu acho que vem muito do posicionamento, Sim, né? Eu acho assim, que se você chega lá no seu Instagram e você fala, olha, eu trabalho dessa forma, eu faço assim, tem muita gente que vai cair fora. Ótimo, isso é ótimo pra você, entendeu? É menos um problema, mas também vai atrás de muita gente que vai sim. olhar e vai identificar, poxa, gostei dela, gostei do trabalho dela, entendeu? Então eu falo assim, sempre trabalhar com a verdade. É a melhor coisa, e ser honesto e falar do teu trabalho, o que que você acredita, porque ninguém vai imaginar, ninguém sabe o que que mudo quer, né? Então ninguém vai imaginar que você tem esse trabalho se você não mostra o seu trabalho. Noiva de pele oleosa, você usa primer? Eu não uso Prime em quase ninguém. Também não. Essa aqui foi a Rosângela que perguntou. Uhum. Qual a melhor base para noivas pele preta que não deixa acinzentar? Então, mas aí não é a base, é a colorimetria, amiga, quero te dizer. Não é a base, é a É. colorimetria. Tem uma maquiadora que fala que se tem pele oliva é porque está doente. Pois é, né. Gente, eu costumo falar assim, ó, eu eu tento não entrar em polêmica, mas às vezes o pessoal me bota, né. É, no caso não No fui caso eu, tá? aqui, né. Não, mas assim, gente, vamos trabalhar, né, todo mundo é adulto. Eu falo assim, ó, funciona pra você, tá tudo bem, minha linda, entendeu? Só que pra mim eu vejo o mundo é verde, o mundo é oliva. É o que eu tenho de resultado, é o que os meus alunos têm de resultado, é o que eu vejo assim em relação a trabalho, é o que funciona pra mim. Eu não sou uma pessoa que eu falo assim, eu não vou dar mídia pra esse tipo de coisa. Eu falo assim, ó, se eu tô com dúvida em relação a qualquer coisa que não é da minha área, eu vou perguntar para quem entende. Então, é tipo médico, eu fui tem a Claudinha, é oftalmologista, né, então assim, eu vou perguntar para quem entende. Então assim, quando você entende daquele assunto, você vê que é, tipo, inviável, pronto, para mim, eu não tenho o que questionar. E aí eu falo assim: "Gente, eu não me bota em treta não, ó, funciona para você, beleza, vai ser feliz, agora para mim não é". Mas talvez será que, sabe aquilo assim, eu vou bater ali para crescer aqui, Claro, né? esse é um tipo de marketing, né, a gente Aham, sabe disso, é um tipo de marketing, que é você ir lá na frente, porque, assim, cresce exatamente. com polêmica, entendeu. Então, assim, não foi a forma que eu cresci, eu tenho toda uma Sim, história, tenho todo um histórico, entendeu. sim, Já me envolvi em algumas polêmicas? Sim. Eu principalmente em relação a defender o que eu acredito em relação ao meu trabalho, mas, assim, tem certas coisas que não vale a não pena. vale. Todo mundo é adulto, ninguém é criança, se você acredita nisso, vai ser feliz, meu amor. É Isso aí. isso. Eh, a Aline fez uma pergunta aqui para você. Pri, você algum dia na sua vida já imaginou que chegaria tão longe quanto está hoje? De forma alguma, de forma alguma. Nunca. Engraçado, né, que assim, a Priscila que eu conheci, ela já estava na mídia, mas Uhum, assim, a Priscila hoje, ela tá muito maior do uhum, que há pouco tempo atrás. E é uhum, tão legal assim de se ver isso, né? uhum. A gente tem uma história aí, né, tem uns dias aí que a gente se conhece, tem um tempo, né, que a gente não É, fala a idade nem nada, mas assim, é muito doido e assim, você fala isso de mim, mas você também, né, porque assim, a vida tenho certeza que você também agora eu vou te entrevistar. Eu tá tenho ferrado. certeza que você também não imaginava o sucesso, né, todo, mas assim, tudo é consequência de trabalho. Sim, Tudo é consequência, né, não vem achando que: "Ai, vai ser oba-oba, vou crescer e isso e aquilo", não é, consequência de trabalho, isso é fato. sim. E é aquilo, né? A receita do bolo não tá pronto. Se não correr atrás, meu amor, Não, não vai sair do nem sempre lugar. dá certo. Tem só mais umas perguntinhas aqui pra gente finalizar. Deixa eu achar. Achei. É, por que que você escolheu especificamente o nicho de colorimetria? Porque era um mar aberto, um mar azul. E ainda é, né? Ainda é. Existem pouquíssimos profissionais que entendem de fato sobre esse assunto, né? Então, mas posso falar? Pode. Eu falo assim, ó: "Ah, fulano entende colorimetria, dá aula de colorimetria, o que que você acha?" Eu disse: "Gente, olha, o que cada um segue é de cada um". Eu falo assim: "Veja os resultados". Porque o que eu mais vejo é gente, infelizmente, falando da colorimetria, mas quando você vai ver, Sim. né, o resultado, o trabalho, então assim, de novo, a teoria tem que estar muito alinhada à prática, É porque é um entendeu? assunto bem difícil, né? Assim, complexo. Sim. Então, na verdade, o que aconteceu pra mim na colorimetria, até naquele fato que eu contei, né, porque assim,
eu tive que entender a colorimetria, mas o que que eu entendi, o que eu sempre falo hoje, é que não existia colorimetria para maquiagem. A gente sempre pegou o que dá certo nas artes plásticas, até mesmo na análise cromática, né? Uma teoria que não funciona pra gente e a gente traz para maquiagem. Então, assim, é até algo polêmico que eu falo assim: quem é maquiador entende de maquiagem. Quem faz análise cromática entende de análise cromática. Deixa a parte da maquiagem para quem atende. Uhum. Ah, mas a gente fala de cor, mas cor de tecido É diferente. sobreposta é diferente de produto que tem que desaparecer na pele, que precisa ficar translúcido, é completamente diferente. E aí tem várias questões que a gente vê em relação a isso. Por exemplo, ah, mas a base é amarelada, meu subtom é amarelado, eu botei e ficou errado. Óbvio, não existe um padrão numa nomenclatura, entendeu? E aí o que eu vejo é que muita gente nem consegue ver o subtom real dela, porque ela fala que é amarelado, mas ela é oliva. Uhum. E aí tem todo um contexto aí, você sai de uma temperatura quente para uma temperatura fria, por isso que acontece a tal da oxidação, que não é oxidação, né. Então, na verdade, o que eu vejo é que o que eu fiz, né, e aí eu falo isso sem falsa modéstia, o que eu fiz realmente foi criar algo que funciona na maquiagem. Não funciona nas artes plásticas, não funciona na colorimetria do cabelo, nem na análise cromática, funciona na maquiagem. Por isso que é tão importante a gente entender o que funciona na maquiagem. Eu acho assim, ó, o maior exemplo é: "Ah, a olheira é arroxeada, bota corretivo amarelo". Bota para ver o que vai acontecer. E vendiam, né, agora parou um pouco. Mas ainda tem muita gente que vai nesse conceito de É, cor complementar. sim, vendiam, o carro-chefe da marca era o Sim, corretivo sim, sim, amarelo, né. sim, o tal E yellow. nossa, e a gente via cada coisa na Uhum, internet que uhum, opa! A gente já uhum. sabia. Nossa, Sim, tinha até uma ex-BBB que ela tinha bolsa, sim, né, sim, e sim. ela usava, nossa, ficava uma coisa muito horrível, dava vontade de entrar, assim, na tela e falar: "Minha filha, por favor, não usa mais isso". Mas você vê o quanto que é importante ter conhecimento, né, porque, assim, nesse momento, nessa época, não existia nem produto. É, não, isso é verdade. É o que a gente fala muito de pele negra, sabe, que assim, a gente fala muito assim: "Muito cuidado para não deixar a pele negra acinzentada". Mas aí se ela tem um subtom frio, eu tenho que deixar ela laranja? Não Sim. faz nenhum sentido, eu tenho que deixar ela do jeito que ela é. E o que a gente via muito era a incompetência realmente de maquiar uma pele negra, mas a gente também via essa falha no mercado. Porque de pouco adianta você ter o conhecimento se você não tem o produto para aplicar. Não adianta eu chegar ali e me dar qualquer produto, ai, maquiador maquia com Sim, qualquer coisa. Também não, né, querida? Você pode entregar ali, mas assim, um bom trabalho e ter aquela cor é um adequada conjunto, é um né, conjunto, com certeza. exatamente. E a última perguntinha aqui, deixa eu ver. Ah, qual a maior dúvida que você recebe? É porque as pessoas perguntam sempre a mesma coisa, né? Qual é a Uhum. maior dúvida, assim, que você recebe sobre esse assunto de colorimetria que bomba, assim, quando você abre caixinha de pergunta e o povo quer saber? Sabe o que é mais doido pra mim pensar? É sempre o subtom. Isso E ainda aí é uma dúvida. é real assim pra todo mundo. Toda caixinha que eu deixo em relação à colorimetria tem pelo menos ali, sei lá quantas de subtom. Sabe o que é mais bizarro pra mim? Porque eu penso assim, eu sou do raciocínio lógico. Se eu tenho dúvida aqui, eu vou procurar estudar isso aqui. Se eu tenho dúvida em tal coisa, né? Então, assim, se você tem dúvida em subtom, por que que você vai fazer um curso de técnica? Nossa, a gente fala muito sobre isso. Não faz sentido. É tipo aquela história assim: "Ai, eu tenho muita", tem muita gente chega assim, você sabe, né. Nossa, quando a cliente me pede um delineado, eu fujo, eu tento falar com ela que não fica bom, eu fujo do delineado. Ô, diacho, se tu tem dificuldade em delineado, treina a porcaria do delineado. Tu vai ficar fugindo disso, tu vai ficar mentindo pra cliente, fazendo o que a E cliente não vai quer, chegar uma hora que você não vai conseguir vai fugir. conseguir fugir. Então, assim, tem dificuldade? Treina. É um negócio tão simples, tão básico. Como que você tem dificuldade de enxergar a colorimetria e você quer fazer um curso de técnica? Não faz sentido. Sim. Agora só me diz uma coisa. Eu sou briguenta, né? Não, eu não acho. A Luísa tá com quantos anos? 2 aninhos. Como você consegue conciliar essa vida corrida, né, viajando aqui, dando palestra lá e com a maternidade? Não consegue. Tá rindo porque ela sabe que é exatamente isso, entendeu? A gente compartilha esse mesmo sentimento, a gente não consegue. É A muito gente não difícil, consegue. Por né? exemplo, você falou aí que não abre mão de atendimento. Eu tive que abrir mão, uma coisa que eu sinto muita falta, mas eu tive que abrir mão
Inclusive, dos motivos de eu mudar o estúdio é porque ele fica mais perto da minha casa. E aí, um projeto futuro que eu tenho é voltar com atendimento mais no estúdio. Eu nem quero Uhum. fazer noiva, mais um atendimento aqui com lá, porque é uma coisa que eu sinto falta. Mas eu tive que abrir mão disso por causa da minha filha, porque eu já trabalho a semana inteira, entendeu? E aí, mais o final de semana, aí eu vejo assim, ela tá numa idade que ela é muito grudada, é Muito. absurdo, assim, mamãe pra tudo, tudo quanto é jeito, Aham. entendeu? E aí eu tô nessa fase, então assim, a gente não dá conta. É importante a gente falar sobre isso, porque existem E tem muita milhões maquiadora agora, né, da milhões nossa de geração que é maquiadoras que mãe. estão vindo aí, que são mães, Uhum, e se culpam muitas das vezes por uhum, não darem conta ou abrirem mão da profissão, né, para uhum. viver integralmente a maternidade. E a gente não está aqui para julgar, né, De porque forma alguma. em algum momento se passa tudo isso também na nossa cabeça. Então, assim, em algum momento a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para Uhum. conseguir outra e tá tudo bem, né? É assim, olha, a questão da maternidade, abrir mão do meu trabalho para ficar com a Luísa nunca foi uma opção. Até porque muita gente fala assim: "Nossa, Pri, você trabalha muito, só quer saber de trabalho". Eu falo assim: "Gente, eu tenho 39, vou fazer 39 anos agora. Então, assim, eu já tive aquela minha vida louca de sair, sabe? Então, assim, eu me descobri como maquiadora com 25 anos. Então, assim, eu comecei numa fase que muita gente acha, ai, é tarde. E, tipo, eu não acho tarde. Nem se você Sim, quiser começar com 50 anos, é tarde, entendeu? Então, assim, eu tive a minha fase. Então, eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho. Tem muita gente que chega e fala mesmo, sabe? Amigos que julgam e falam assim: você só quer saber de trabalho. Mas é a minha vida, é o meu trabalho. E, assim, eu tenho a minha família, sabe? A minha família tá ali do meu lado para me dar suporte. Então, assim. Eu vivo aquela vida ali e eu penso assim, cara, se eu tivesse que parar de trabalhar para ficar com a minha filha 100%, eu não ia estar bem. A sim. minha cabeça não ia estar boa. Então eu sempre penso, a minha cabeça tem que estar boa Que para mexe eu muito o nosso sim, psicológico. porque eu preciso dar 100% para ela. Entende? Então assim, não adianta eu largar trabalho para eu dar ficar com ela, porque assim eu vou só ficar, vai ser só um corpo ali com ela. Mas se eu não tô bem, não tem como eu deixar ela bem também, sabe? Então nunca foi uma Sim. opção parar de trabalhar. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo É. cheio de insights e várias coisas maravilhosas. E queria te agradecer, Ai, super honrada imagina, de você estar aqui imagina, conosco. amiga. Um prazer, de verdade. Nós Uma que eu que honra. agradeço. Finalmente, gente, eu tô tão feliz de participar desse evento, vocês não têm noção. Eu sempre mandei mensagem pra ela, acho que, sei lá quando foi, acho que foi da partir da segunda, não sei. E aí foi gravidez, É, enfim, foi tudo, sabe? E assim, eu tô muito honrada com esse convite, de finalmente participar do Bride, entendeu? Até porque é um evento nosso, né? Um evento aqui do Rio. sim. E eu sei, eu te conheço, eu sei da tua garra, eu te admiro demais, entendeu? Tanto na parte profissional, quanto na parte pessoal, como mãe, enfim, como maquiadora, mas assim, eu tô muito, muito, muito feliz de finalmente estar no palco do Bride. Eu que Obrigada, estou muito feliz de você estar conosco. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. com certeza. E vamos com tudo. Vamos com tudo, vai ser lindo, vai ser incrível. Obrigada. Imagina, meu amor, obrigada. Gente, e ó, não percam o próximo episódio. Vamos ter mais palestrantes incríveis. E eu tenho certeza que vocês vão amar.